Sob a superfície movimentada da Jerusalém moderna, existe uma cicatriz negra de carvão e cinzas que atravessa o extrato geológico como uma ferida que nunca cicatrizou completamente no tecido do tempo. Fragmentos de madeira carbonizada e cerâmica estilhaçada repousam congelados no exato momento em que o teto de um edifício real desabou sob o calor intenso de um incêndio militar deliberado. O silêncio que habita essas ruínas subterrâneas é subitamente rompido pela descoberta de pontas de flechas de bronze do tipo cita espalhadas pelo chão de uma sala destruída. Esta não é apenas uma camada de sedimentos comuns, mas o registro forense preservado de um dos dias mais aterrorizantes da antiguidade, descrito minuciosamente em textos sagrados e agora tocado por mãos humanas. A poeira que se levanta com a passagem do pincel do arqueólogo traz à luz a confirmação tangível de uma catástrofe que mudou para sempre a geopolítica do Oriente Médio e o destino de uma nação. A narrativa bíblica descreve o exército babilônico rompendo as muralhas e incendiando a cidade. Mas por séculos essa descrição foi analisada apenas como teologia, até que a Terra decidiu falar. Estamos diante de um cenário de crime preservado por milênios, onde a vítima é uma cidade inteira e a arma do crime foi o fogo estratégico ordenado por um império que buscava domínio total. As escavações na encosta leste da cidade de Davi, especificamente na área conhecida como o estacionamento Givate, trouxeram à tona evidências que correlacionam a destruição física com a precisão dos relatos proféticos de Jeremias. Ao analisar a composição do solo, os pesquisadores identificaram uma camada de destruição massiva, datada inequivocamente do ano 586 a.C., coincidindo com o cerco de Nabucodonosor. O que torna esta descoberta perturbadora é a presença de artefatos do cotidiano, como joias e selos administrativos, abandonados às pressas ou perdidos no caos da invasão, sugerindo uma interrupção violenta da vida normal. Entre os escombros, a descoberta de uma bula, ou selo de argila com nomes hebraicos legíveis, conecta a arqueologia diretamente aos personagens que transitavam pelos corredores do poder pouco antes da queda. A presença de pontas de flechas de 3 aletas, características dos mercenários citas que lutavam ao lado dos babilônios, oferece uma corroboração tática militar que valida a descrição da força invasora vinda do norte. Jeremias, o profeta que caminhava por aquelas mesmas ruas, alertava incessantemente sobre o perigo iminente, utilizando uma linguagem que muitos consideravam derrotista ou traidora diante do nacionalismo da época. A arqueologia não busca provar a fé, mas quando a picareta atinge a camada de cinzas do século VI a.C., ela estabelece um diálogo irrefutável entre o texto preservado e a realidade material desenterrada. A estrutura política de Judá, que se acreditava invencível devido à proteção divina e às alianças com o Egito, desmoronou fisicamente e os restos dessa queda estão visíveis nas pedras calcindas pelo calor extremo. É fascinante observar como a geopolítica antiga dependia de rotas comerciais e zonas de influência, transformando Jerusalém em um peão cobiçado entre os impérios da Mesopotâmia e do Nilo. O rei Zedequias, ignorando os avisos geopolíticos e espirituais, confiou em muralhas físicas que, segundo as escavações, eram formidáveis, mas insuficientes contra a tecnologia de cerco babilônica. A descoberta da chamada Sala Queimada revela móveis de madeira de alta qualidade reduzidos a carvão, indicando que a destruição não poupou as residências da elite hierosolimitana. Neste ponto em que a história revela como narrativas antigas moldaram destinos e como a comunicação profética foi ignorada, é fundamental compreender como a linguagem molda a realidade humana até hoje. A neurociência moderna explica como as palavras que consumimos e proferimos têm o poder de alterar a estrutura do nosso cérebro, algo que os antigos pareciam compreender intuitivamente. Para aqueles que desejam aprofundar-se em como a linguagem define o futuro, recomendo o Flipbook As Palavras Têm Poder, uma obra baseada em neurociência que explora essa conexão vital. Voltando às escavações,
A análise dos detritos sugere que o incêndio não foi acidental, mas iniciado sistematicamente em pontos estruturais-chave para garantir o colapso total dos edifícios públicos. O historiador Flávio Joséfo, escrevendo séculos depois, e o Livro de Reis, oferecem perspectivas que agora se alinham com a datação por radiocarbono dos restos orgânicos encontrados no local. A ausência de restos humanos massivos na camada de destruição sugere que muitos foram levados ao exílio, corroborando a narrativa bíblica da deportação para a Babilônia, o início da diáspora. O famoso selo de Natã-Meleque, servo do rei, encontrado na mesma área, prova que a burocracia descrita na Bíblia operava exatamente naquele local antes de ser silenciada pelo fogo. Essa evidência epigráfica é um dos elos mais fortes entre o texto e a terra, pois coloca um nome específico, mencionado apenas uma vez nas Escrituras, no contexto arqueológico preciso. A tragédia de 586 a.C. não foi apenas o fim de uma monarquia, mas o nascimento de uma nova consciência teológica que sobreviveria sem templo e sem terra, baseada na palavra escrita. As escavações revelam que a cidade foi sistematicamente nivelada, uma tática de guerra psicológica destinada a apagar a esperança de retorno, algo comum na política de terror dos impérios mesopotâmicos. No entanto, a própria preservação dessas camadas de destruição permitiu que a história fosse contada novamente, ironicamente protegendo os artefatos sob o entulho que deveria tê-los aniquilado. A Torre Israelita, uma fortificação maciça descoberta no bairro judeu, mostra a espessura das defesas que foram superadas, ressaltando a magnitude da força militar aplicada contra a cidade. Estudos recentes sobre o magnetismo das rochas queimadas permitem aos cientistas reconstruir a intensidade do campo magnético da Terra naquele momento exato, usando a tragédia como um dado geofísico. A convergência entre a arqueologia bíblica e a ciência forense moderna transforma cada fragmento de cerâmica em uma testemunha ocular de um julgamento histórico que atravessa milênios. O profeta Ezequiel, contemporâneo aos eventos, descreveu o cerco com detalhes gráficos que agora encontram eco na distribuição espacial dos detritos de guerra ao redor da antiga muralha. A lição que emerge da terra queimada de Jerusalém é que a segurança baseada apenas em força militar e alianças políticas é frágil diante das grandes movimentações da história e da justiça divina. As cinzas da cidade de Davi não são apenas resíduos de combustão, mas a materialização de uma advertência ignorada, um monumento subterrâneo à soberba humana e suas consequências. Onde antes havia palácios adornados com marfim, a arqueologia encontrou apenas o vazio preenchido por terra e a memória persistente de uma promessa de destruição que se cumpriu integralmente. A restauração posterior da cidade, décadas depois, foi construída sobre esses escombros, criando uma estratigrafia que serve como um livro de páginas de pedra, onde cada camada conta uma era. Hoje, ao caminhar pelas ruas da Jerusalém moderna, poucos percebem que metros abaixo de seus pés jaz a prova física de que impérios caem e profecias, por mais duras que sejam, possuem peso histórico. A conexão entre o passado remoto e o presente é inegável, pois as mesmas tensões geopolíticas e a luta pela soberania continuam a ecoar nas colinas da Judéia, como se a história operasse em ciclos. O estudo dessas ruínas nos força a uma humildade intelectual, reconhecendo que civilizações complexas e poderosas podem desaparecer em um único dia de fúria, deixando apenas cacos para contar sua glória. A evidência não exige fé para ser vista, mas exige uma mente aberta para aceitar que o relato bíblico preservou com fidelidade a memória de um trauma nacional que a arqueologia agora valida. As pedras chamuscadas de Jerusalém são, em última análise, um lembrete de que a verdade histórica muitas vezes sobrevive enterrada, aguardando o momento certo para confrontar o presente. Olhar para essas escavações é olhar para o espelho da condição humana, repetindo erros e ignorando avisos, enquanto o tempo, implacável, transforma orgulho em poeira e palácios em ruínas.
convido você a refletir sobre como as palavras e as ações de hoje estão construindo a arqueologia do seu próprio futuro e o que restará quando as camadas de tempo cobrirem nossa era. Para compreender como assumir o controle da sua própria narrativa e o impacto neurológico do que você diz, não deixe de conhecer o material exclusivo As Palavras Têm Poder, no link a seguir. A história não é apenas o que passou, mas o alicerce oculto sobre o qual caminhamos hoje, e as vozes daqueles que viveram a queda de Jerusalém ainda ecoam através da ciência arqueológica.